Começando aqui uma nova série de Cities Skylines 2, onde nessa série aqui nós vamos começar um novo jogo na dificuldade normal, né? Tem alguns desafios a mais aqui em relação à administração da cidade. Nos mapas aqui, eu pretendo estar utilizando esse mapa do Península do Sol, é um mapa que me agrada, que eu gosto bastante de construir nele. No nome da cidade eu vou deixar em aberto, se tiver alguma sugestão ou algo pode estar deixando nos comentários para nós aí. Na parte do tema, eu gosto do norte-americano. Esse tema aqui, a diferença que eu encontrei dentro do jogo é somente na cor das faixas de divisão das ruas, né? O europeu tem as faixas de divisão brancas e o norte-americano tem a faixa de divisão amarela, né? Então é mais parecido aqui com o Brasil, então eu uso o norte-americano. Modo normal, nenhuma das opções selecionadas, né? Principalmente desastres naturais, que é algo que não me agrada muito, não jogo com ela há algum tempo. E já vamos iniciar um novo jogo. Então, começando um novo jogo aqui, a gente tem esse espaço inicial para construir aqui, que a gente estaria desenvolvendo nossa cidade. O mapa aqui ele tem bastante opções de caminhos de água aqui para estar trabalhando futuramente nele, né? Aqui atrás também tem uma área aqui do lado, algumas ilhas separadas, né? Essa ilha mais à esquerda, uma ilha mais à direita e essas duas ilhas aqui na parte de trás, né? Para esse mapa aqui, eu imagino nesse canto aqui tá construindo uma zona industrial, tá fazendo nossa zona industrial aqui, pelo fato que a poluição atmosférica ela já vai empurrar toda para fora do mapa, né? Então não vai influenciar na construção de cidades, no máximo esse canto da ilha aqui, mas essa ilha aqui é uma construção futura, a gente pode estar trabalhando também na topografia dela para poder estar desenvolvendo. Então a ideia aqui talvez nesse canto ter uma parte industrial. Ele tem algumas opções aqui de áreas de fazer uma área agrícola, né, para nossa cidade aqui. Imagino algo usando esse ou essa opção aqui. A gente também tem mod que pode estar definindo, adicionando mais áreas agrícolas aqui. Não seria um problema também. A gente pode estar considerando essas partes aqui, né. Essas ilhas aqui, essa daqui ela tem uma parte de extração de minérios de carvão nesse canto. Também poderia ser interessante construir uma mineradora aqui com fazendas aqui também, né? Um pouco de cidade, fazer essa ilha talvez algo mais industrial para não sobrecarregar esse canto aqui, mas isso daqui é plano futuro, né? A gente vai estar desenvolvendo futuramente. Essas ilhas de trás aqui, essa parte de trás eu imagino ser a cidade, né? As construções principais aqui, nessa parte e aqui também nesse começo, né? E mais para frente aqui cidades menores, dá para distribuir bem as construções aqui pelo mapa. Nesse começo aqui, no mapa que nós temos aqui disponível, nós podemos estar construindo algum pouco de fazendas aqui nessa parte para ter uma produção inicial aqui de recursos, né? Ou utilizando esse lado aqui também seja interessante. Fazer um pouco de fazendas aqui, mais para frente algumas indústrias desse lado aqui, porque a poluição atmosférica ela joga a poluição tudo para fora do mapa aqui, né? E à direita fazer a cidade, né? Que essa poluição não atrapalha aqui. Então esse lado aqui ficaria um lado mais industrial e aqui um lado mais residencial da nossa cidade, né? E aí a gente tem que fazer as ligações entre eles, tem essa rodovia de entrada aqui que a gente precisa estar distribuindo no trânsito, né? A ideia é que essa parte da frente aqui, essa parte frontal, a gente deixe espaço aqui para trabalhar com rodovias futuramente, né? Fazer a distribuição do trânsito mais para a direita ou mais para a esquerda aqui para vir direto para a parte industrial. Então isso daqui a gente está trabalhando futuramente e assim a gente estaria dando início à nossa cidade. Para iniciar ela, nós vamos precisar de 3 recursos iniciais, né? A parte da eletricidade, a parte de água e de esgoto, né? Na parte de eletricidade, nós temos aqui as opções de geração de energia das turbinas eólicas ou de usina termoelétrica. A turbina eólica, quando se está jogando no normal, que tem a renda aqui sua inicial é menor, você tem um pouco mais de dificuldade de gerenciar a cidade, a turbina eólica seria uma boa opção. Começar com uma, duas ali para gerar até uns 10 megawatts. Porém, a nossa cidade aqui, ela não é viável nesse mapa porque nós temos somente essa área de baixo para colocar que ela vai produzir 1,23 de megawatts de energia. Aqui na parte mais alta a gente consegue chegar a 1,5, 2 no máximo aqui. A gente não consegue nem chegar ao potencial máximo dela, né? Então não é uma opção viável. E a usina termoelétrica, ela precisa de carvão para estar funcionando.
então ela é uma construção mais cara de 100 mil, a manutenção dela pode chegar até 45 mil e a gente ainda tem que pagar pelo carvão que ela vai consumir. Ela vai gerar muito custo aqui para nós aqui, então ela não vai estar sendo uma opção viável. O melhor aqui no começo mesmo é estar fazendo uma estação transformadora e comprando essa energia de outros locais aqui, né, conforme os cabos estão chegando aqui. Na parte de água, o esgoto aqui, nós temos essa opção aqui que seria mais eficiente, o escoadouro de esgoto, que ela é uma construção barata, uma manutenção barata, a gente só precisa posicionar ela num rio aqui para que jogue o esgoto para fora, sempre atentando ao fluxo de água, né? Ele tá pela seta que ele te indica que o fluxo de água está vindo para a direita, então a gente coloca o mais à direita possível para esse esgoto já ir para fora da cidade, né? Então eu já posso até posicionar ele aqui, como poderíamos colocar nessa parte aqui, por exemplo, uma parte um pouco mais baixa aqui. Um só é o suficiente nesse início. E para captação de água, para ter água na nossa cidade aqui, a estação de bombeamento é uma boa opção. O que precisa atentar nela, por exemplo, nós temos só essa região de lago aqui na nossa cidade, então ela tem que ser posicionada aqui. Só que ela depende de ter uma estrada de acesso para você poder acessar ela, para ter a coleta de lixo futuramente, e precisa fazer a tubulação também. Então, a nossa cidade, se eu construir ela muito aqui no canto, com esses tubos aqui eu tenho que ter uma tubulação ligando até esse ponto. Estaria custando aqui uns 2.400 mais a manutenção desse tubo. E eu também teria que fazer uma estrada desse ponto até esse ponto, que também já custaria mais 3.000. Então já teria só para colocar essa estação lá, já teria um agregado de 5.000 de custo aqui, né? O que seria viável, ao invés de colocar uma estação de bombeamento aqui, a gente começar com uma caixa d'água, por exemplo. Ela custa 30.000, por exemplo, essa daqui, ela vai produzir menos água, a manutenção é um pouquinho mais cara, mas você não tem que construir estradas e tubulação. Mas para nossa cidade aqui, eu vou estar construindo essa avenida mais até o fim aqui, e aí desse ponto para ligar para cá já se torna um custo menor, né? Então fica viável isso. Então nesse ponto aqui a gente vai estar trabalhando com uma estação de bombeamento aqui nessa parte, atentando a não ficar próximo do escoador de esgoto, que senão vai contaminar sua água e vai ter problema de saúde na sua cidade, os cidadãos vão estar falecendo ou saindo da cidade, então pode gerar um problema. Então aqui para esse início aqui eu vou estar começando uma zona industrial mais para esse canto aqui, colocando alguma coisa de produção agrícola nesse canto aqui também, de início, e fazendo as nossas primeiras casas aqui nessa parte aqui, então, né? Então vamos construir um pouco aqui e já voltamos. Então voltando aqui, nós temos aqui o início da parte industrial. Eu vou estar fazendo as indústrias nessa parte. Eu costumo fazer o zoneamento aqui de indústrias e de casas dessa forma aqui, com que sempre construa indústrias menores aqui. Nesse início de jogo é o que eu tenho preferência. Se eu, por exemplo, fizer uma coloração dessa forma, por exemplo, de zoneamento, pode estar vindo uma indústria muito grande nesse canto, ou tá uma indústria muito grande nesse canto aqui. Então esse início aqui eu vou controlando o tamanho das indústrias. Por ser um início de cidade, uma cidade pequena com indústrias pequenas, né? Então eu vou fazer nesse canto. Eu deixei esse começo aqui livre para fazer a parte agrícola. Fiz a estação transformadora de energia para receber energia e distribuir na nossa cidade essa energia. E desse lado aqui eu comecei a fazer um zoneamento também para a parte de casas, né? Esse primeiro espaço
aqui eu pretendo colocar comércios. Na parte de trás aqui eu pretendo trabalhar com residências de média densidade quando a gente tiver opção de colocá-las, né? E nessa parte de trás já residência de baixa densidade. E aí conforme for precisando eu vou aumentando essas áreas aqui de construção da nossa cidade, né? Eu construo mais nesse sistema de grid mesmo. E aí eu vou tentando quebrar os grids aqui com uma inclinação para dar um aspecto legal de se visualizar. Mas eu tava fazendo um teste aqui do grid dessa forma aqui, eu vou até alterar já, que acredito que está ocupando um espaço aqui de ruas que a gente pode estar construindo mais casas, né? Fazer algo dessa forma aqui, ó, seria uma opção. Só que daí a gente também cria muito cruzamento nessa rua aqui, né? Muitas paradas. Da forma que eu estava fazendo aqui, né? A gente tem uma quantidade menor de cruzamentos na rua principal aqui, né? Pode ser, acredito que seja uma boa opção também, né? Você não tem tantas paradas aqui nessa rua, somente uma aqui, e flui melhor o tráfego, né? Um detalhe aqui é que na nossa entrada da cidade, um cruzamento aqui na avenida para os dois sentidos, ele não é uma boa opção, tá? Conforme a cidade for crescendo, isso daqui pode virar um ponto de congestionamento. Então, a princípio aqui, como a cidade é pequena, o fluxo tá baixo, isso daqui ainda não vai gerar um problema. Mas conforme a cidade chegar a 7, 8, 10 mil habitantes, o fluxo vai ficar muito grande e isso daqui pode ser um problema que a gente vai ter que alterar, né? Mas daí é um ponto para se resolver futuramente, né? Agora eu tenho que adicionar a parte de coleta de água da cidade. Conforme eu comentei, a avenida veio até esse ponto aqui, então eu posso fazer a coleta aqui nessa região e fazer uma rua até lá que não vai ficar algo caro aqui para nós, né? Vou usar esse ponto aqui, né? Vamos considerar, por exemplo, que aqui é a nascente, né? Tem um lago aqui, né? Aqui é a nascente de água e aqui a gente faz a coleta nessa nascente aqui. Aí futuramente a gente trabalha com essa parte aqui e faz algum detalhamento para simular uma estação de coleta de água, mas algo mais bonito e agradável de se ver, né? Então aqui está nossa coleta de água. Eu vou trabalhar com ruas de terra mesmo para ter acesso a esse local. Não teria problema aqui, algo provisório para nós aqui nesse momento, né? Então eu vou fazer essa ligação até a avenida. Então aqui está feito, né? A nossa avenida acaba nessa rua de terra aqui que faz a ligação até a estação de bombeamento. E para o esgoto aqui a gente tem que fazer a ligação da tubulação, né? Que daí eu posso ligar já direto aqui, sem problema algum. Então nós já temos a energia elétrica, que é adquirida através da importação, né? A estação de bombeamento e a saída de esgoto da cidade. Então a gente já pode dar início à nossa cidade. A parte do comércio e das casas, eu vou estar trabalhando colocando com Bindit, né? Então eu pretendo aqui na nossa cidade utilizar o modelo de casas aqui de 3x3 aqui mesmo. Esse padrão aqui do sudoeste dos Estados Unidos, né? No caso aqui no zoneamento é esse com esse SW aqui que eu vou estar utilizando aqui para a construção dessa primeira cidade aqui nossa. Então eu trabalho com esses 4 modelos de casa. Esse daqui é um modelo de casa que não gosto muito, é uma casa mais quadradona aqui, tá até bugado ali, mas não me agrada muito. Eu vou trabalhar com os outros modelos de casa. No caso aqui a gente está trabalhando com esse modelo aqui das casas. Vou estar utilizando esse modelo 3x3 e 3x2 também, né? Tem algumas opções aqui, 2x3 no caso, né? Seria algo assim, né? Então eu vou fazer aqui algumas áreas de casa aqui para nós, né? Conforme for aparecendo a demanda, colocando também um pouco de comércio do mesmo padrão aqui do sudoeste dos Estados Unidos. Tem aqui tamanhos 3x3, 3x2, tem 3x4 aqui também, que é esse inclinado aqui, mas é um pouco feio. Vou verificar aqui alguns padrões de comércio para estar colocando aqui na cidade. Então aqui tá, né, o comércio do sudoeste dos Estados Unidos mesmo. Tem várias opções de cores aqui, algo bem colorido, mas conforme eu for avançando eu acabo trocando esses comércios aqui para habitações mistas aqui, ficar uma local mais preenchido aqui, um pouco mais completo. A princípio vamos estar trabalhando com esse comércio aqui para nós, né? A demanda de comércio ainda ela tá bem alta aqui para esse início. Aí eu vou fazer a cidade, eu pretendo ir aumentando ela para esse lado direito aqui, que na nossa visualização, né? Para quem já chega na cidade, se ele quer ir pro lado das residências, ele já tem uma entrada próxima aqui e não ter que vir até o fim da cidade aqui, né? Vir mais para quem vai para a área industrial lá. Então vou continuar aqui colocando comércios e casas aqui para
nesse início aqui o importante para nós é que deixa o nosso faturamento no positivo, né, para manter a cidade saudável. Então a gente tem que ir atendendo as demandas até conseguir deixar isso no positivo, até atingir os próximos marcos para poder estar evoluindo a cidade. Então eu vou continuar colocando casas e comércios aqui até atingir esse ponto. Chegamos aqui, ó, no nosso primeiro marco. Nesse primeiro marco aqui, nós agora temos as habitações médias para estar colocando na nossa cidade, né? Habilitamos também o cultivo de hortaliças, extração de carvão, que é importante futuramente. Só que aqui nós adicionamos agora o sistema de saúde que nós precisamos atender. Nós precisamos atender também o gerenciamento de lixo, e no sistema de saúde aqui também tem a assistência funerária, que é algo que já vai começar a solicitar aqui na nossa cidade, né? Então eu vou continuar atendendo as demandas aqui, conforme aparecer a necessidade de colocar essas novas aquisições aqui que precisamos ter na cidade, eu volto. Voltando aqui então, ó, apareceu a primeira indicação aqui de solicitação de ambulância, o que faz com que a gente precise colocar nossa clínica de saúde, né? Eu vou estar trabalhando com a clínica, a maior. Essa pequena aqui, ela logo a capacidade dela de pacientes, ela fica super lotada, então eu vou estar investindo um pouco mais aqui nesse início para ficar um pouco mais confortável, né? Tenho essa opção de 30 mil que é pequena, tem a de 60 mil com capacidade de 100 pacientes e 20 mil de manutenção inicial. Eu tenho essa de 50 mil com 90 pacientes e 18 mil, né? Ela acaba ficando um pouco mais barato. Entre essas três aqui, ó, de 60 mil e a do Nordeste dos Estados Unidos é o mesmo valor, a mesma manutenção, mas a capacidade de pacientes é muito maior. Ela é uma boa opção também. O Centro Médico Francês aqui também é uma opção boa, também tem 150 pacientes aqui, né? A manutenção dela é até menor ali, é 14 mil inicial. E essas clínicas aqui já são, essa clínica médica britânica, né? É 90 mil aqui, é um pouco mais caro, manutenção mais cara também. E tem essa do leste europeu aqui, que é um prédio, né, uma construção bem grande aqui, mas uma capacidade de atendimento de 300, né, a maior capacidade que tem aqui no momento. Eu vou estar considerando essa do Nordeste dos Estados Unidos aqui, ela cabe bem nesse espaço. Vou deixar até nessa esquina aqui, com entrada de frente para as habitações médias ali, e ela já tem um fácil acesso aqui para as ruas, né? Essa solicitação aqui, acredito que logo tem uma ambulância saindo aqui, né? Acredito que ela está indo lá para essa casa, então já vai fazer o nosso primeiro atendimento aqui, né? Caso. Só que agora nossa arrecadação aqui ela tá muito baixa, ela tá em 2 mil. Eu tô colocando habitações médias aqui nessa posição, elas estão ficando lotadas aqui, mas o nosso faturamento aqui tá negativo. Então a gente precisa continuar atendendo essas demandas aqui para chegar isso ao positivo aqui. Então eu vou continuar colocando casas conforme as demandas aparecem. Ó, até apareceu aqui já, ó, carro funerário. Então a gente precisa também estar colocando um cemitério. O cemitério padrão do jogo é uma opção com uma capacidade de 5 mil aqui, só que ele é caro de se construir e caro de se manter, a manutenção de 27.500. Eu vou estar fazendo como primeira opção essa igreja aqui, que é mais barata, mas a capacidade de armazenamento só é de 100. Ela fica cheia com uma certa rapidez aqui, né? Primeiro momento eu coloco ela, conforme ela for ficando lotada, provavelmente a gente já faça um cemitério maior. Posso estar colocando nessa esquina aqui mesmo, para ela já estar fazendo a coleta dos corpos falecidos. Conforme for expandindo a cidade, a gente vê de colocar ela num local melhor, né? Pode estar alterando ela de posição sem problema. Então eu vou continuar expandindo a nossa cidade em busca de deixar esse valor de 3.500 aqui, ó, positivo, e tá progredindo na cidade.
Voltando aqui então, já chegamos ao segundo marco de desenvolvimento da nossa cidade. Agora nós temos algumas habitações a mais para estar colocando na nossa cidade, algumas outras opções. Tem a parte da educação também para estar desenvolvendo, ensino fundamental, ensino médio, as faculdades, as universidades, né? Também com isso nós arrecadamos um pouco de dinheiro. Também tem a fábrica, o cultivo de fibra têxtil para estar sendo feita, né? A cidade aqui ela está expandindo. Estou colocando toda a residência média nessa parte. Já fiz também para esse lado aqui, que ele não vai estar afetando aqui a parte industrial, né? Então fica algumas casas desse lado aqui também. Já vou adicionar também nessa parte de trás aqui para completar essa área. E as indústrias também já estão ficando completas, né? Se olhar aqui, nós temos 1.199 empregos para 1.060 empregados, né? Estamos com um número de empregos grandes aqui, mas está pedindo um aumento na indústria aqui. Esse aumento da indústria, planejo já fazer a parte das fazendas aqui, que também conta como indústria, né? Mas a princípio agora eu vou continuar expandindo aqui essa parte de residência média por primeiro, né? Aí eu vou partir para fazer uma pequena área de fazendas aqui para poder ter a produção de recursos aqui, para futuramente os comércios também não estar com problema de adquirir esses recursos e reclamar que os recursos estão caros, né? Então eu vou fazer esse ponto, né? Também está aparecendo demanda de baixa densidade. Vou completar com mais casas aqui e vou continuar dessa forma avançando nossa cidade. Então voltando aqui, eu fiz aqui mais alguma parte de residência média, né? Completei essa parte e já comecei a adicionar desse lado aqui, né? Fiz uma avenida de ligação aqui para esse lado da cidade agora. Então estou fechando essa área aqui, né? Expandi um pouco mais a área industrial, que ela está aparecendo demanda para isso. A área industrial aqui sempre tentando manter o número de empregos como o número de empregados aqui compatível, né? Nossa taxa de desemprego aqui está bem baixa, então a ideia é manter isso daqui equilibrado. Fiz aqui 4 partes industriais de agrícola, né? Fiz uma aqui de gado, uma de grãos, uma de hortaliça e uma de algodão. Aí já a gente também pode fazer mais uma atrás de cada uma dessas daqui, né? Não tem problema. Aqui eu já tinha mudado a nossa igreja com cemitério aqui para essa parte aqui, né? Tirado desse canto. Então ela tá aqui, deixei uma quadra aqui toda dedicada a ela. Completei com mais algumas casas aqui, né? Aqui tá a nossa parte da nossa clínica. E eu vou estar adicionando agora, nós conseguimos chegar num saldo positivo aqui de dinheiro. Nós chegamos no terceiro marco aqui, que nós temos que atender incêndio e resgate, e temos a parte de polícia e administração. Na parte de polícia aqui é o que eu vejo de importante nesse início, para estar colocando, para não ter problema com o crime, né, com a criminalidade. As opções aqui, a delegacia de polícia pequena, ela custa 100 mil e tem uma manutenção de 15 mil com 6 viaturas. Tem essa de 160 mil, mas a manutenção também é maior e o número de viaturas é o mesmo. Então sempre mantém nesse número de viatura aqui de 6 viaturas até essa parte aqui, né? Aqui já tem uma quantidade de viaturas maiores, né? 10 viaturas, 17, 16, só que o custo de construção e de manutenção é muito caro, né? Então, para esse momento aqui, essa delegacia alemã que ela nos atenderia, ela custa 90 mil com 11 mil de manutenção e 6 viaturas, né? Ela é 10 mil mais barata do que as outras opções aqui. Então, eu posso estar adicionando ela, por exemplo, nesse canto aqui. Vou adicionar bem nessa esquina das avenidas aqui, eu acho que vai ficar legal. Vai ficar de fácil acesso para todo o canto da cidade. Ela completa bem essa quadra aqui, né? Essas viaturas podem fazer no serviço aqui. Tem um acesso fácil para esse lado aqui também, ó. Acredito que as viaturas já foram todas para esse canto aqui. Tá fazendo ronda na parte industrial. A parte de incêndio eu deixo quando aparecer algum foco de incêndio, algum ponto de incêndio aqui. A gente está colocando esse corpo de bombeiros, né, para não estar agregando custo nesse momento aqui agora. Então aqui nós voltamos para o negativo, colocando a delegacia de polícia, né? Estou pensando em colocar a escola. Essa escola aqui, fundamental comunitária, ela tem uma capacidade de 600 alunos. Aqui ela também é pequena e tem uma manutenção de 6 mil. A nossa cidade tem somente 256 elegíveis, né? Dá para ver nesse canto aqui para o ensino fundamental. Eu vou estar agregando ela aqui também já, para a gente poder trabalhando com essa parte da educação aqui, né? No caso. Então eu estaria colocando, por exemplo, aqui, né? Essa escola. Ela tem uma opção
opção aqui de expansão para mais 150 alunos aqui. Futuramente a gente pode estar agregando. Tem o parque aqui que no momento aqui a gente pode... ali cabe até aqui do lado aqui, ó. Vou deixar esse espaço dedicado para esse parque futuramente. Então não vou estar colocando agora porque ele agrega manutenção. Nós já voltamos para 2.000 negativo aqui, né? Então eu vou deixar a escola aqui já funcionando para atender ensino fundamental e vou continuar a expansão da cidade com residência de média e de baixa densidade para voltar a ter esse valor positivo aqui de faturamento. Voltando aqui então, agora a nossa cidade ela está expandindo um pouco mais, né? Eu estou fazendo uma densidade média aqui bem volumosa nessa parte aqui para atender a demanda. Também coloquei alguns comércios nesse canto aqui e nós chegamos ao quarto marco de progressão da nossa cidade, né? Então agora a gente pode criar distrito para aplicar algumas políticas, né? Nós vamos ter agora o transporte público, os escritórios e os parques aqui todos disponíveis para colocar na nossa cidade. E nesse momento aqui mais algumas políticas que podemos aplicar, né? Nós voltamos a ficar positivo no nosso faturamento. Eu fiz essas alterações aqui nessa parte da cidade. Aqui na parte das fazendas aqui, eu estou mantendo, né, uma de gado, uma de grãos, uma de hortaliça e uma de algodão. Eu estou replicando, né? Então algodão, hortaliças, grãos e gado, né? Mesma coisa aqui. No nosso painel de produção, nós estamos com eles no positivo aqui, né? Já estamos exportando esses produtos, né, o que está nos ajudando a manter esse valor no positivo aqui. Tem a parte da madeira aqui, né, da lenha, e a parte das pedras também que a gente poderia estar trabalhando aqui, mas nesse momento aqui não é o nosso foco, né. Ó, apareceu o primeiro incêndio aqui, ó, nessa parte. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na parte dos bombeiros. Nós temos algumas construções, né. Nós temos uma construção padrão do jogo que ela custa 120 mil, tem 4 carros de bombeiro e 100 mil e 10 mil de manutenção, né? Mais barata do que ela seria essa daqui, mas só tem um caminhão de bombeiro. Por 5 mil de economia não valeria a pena, né? Esse quartel do leste europeu aqui também, que é um pouco mais barato, ele tem 4 caminhões e 10 mil de manutenção. A mesma manutenção e o mesmo número de caminhões, né? Só que o custo de construção dela é menor. Então eu vou estar considerando colocar ela. A questão de espaço é o mesmo aqui, né? Aparentava ser um pouco ocupar mais espaço, mas ela usa do mesmo espaço aqui para construir. Um local para colocar ela pode ser nessa esquina aqui que não tem construção ainda. Eu queria colocar na avenida aqui, né? Mas aqui tá sem espaço. Eu vou colocar ela bem em frente aqui para o carro de bombeiro poder tanto ir para a avenida como entrar pro bairro aqui. Vamos ver se ele vai fazer esse caminho ou se ele vai sempre ter que sair mais à direita. Ah, não, ele consegue aqui, né? Então, vou manter nessa posição provisória para ele distribuir pela cidade. Eu também fiz aqui nesses últimos tempos aqui a parte das casas de baixa densidade. Eu fiz em volta da nossa igreja aqui também. Eu não pretendo expandir ela. Fiz isso com o Anarchy. Já tem 19 falecidos aqui. A expansão dela aqui, né, só para justificar, ela custa 130 mil e só armazena mais 50 corpos. Compensa mais construir uma segunda igreja, que ela é mais barata na construção e na manutenção, e a capacidade de armazenamento é maior, só que vai ocupar um pouco mais espaço, né? Então compensa você construir uma segunda dessa do que fazer a expansão dela ali financeiramente aqui para a cidade. Então não é algo interessante.
Agora, nós temos aqui no painel de população, nós temos um desemprego de 13%, né? Por mais que o número de empregos seja maior do que o número de empregados, deve estar vindo pessoas de fora da cidade para trabalhar nas nossas empresas. Então, tem 13% da nossa população que não consegue emprego aqui. Essa porcentagem aqui a gente tem que sempre buscar deixar o mais baixo possível. Aqui ó, o volume de carros está ficando grande aqui, né? Eu vou expandir essa avenida mais a esse ponto aqui e vou colocar aqui mais algumas indústrias nessa região. Então se eu pegar, ó, então fiz a ligação aqui da avenida para esse ponto aqui, né, para os carros também terem essa opção para ir para a cidade. Esse cruzamento aqui ele vai ser um problema futuramente, tá? Então a gente pode provavelmente está mudando isso daqui e construir mais uma área de indústrias aqui nessa parte, né? Aí o número de empregos aqui ele vai acabar subindo um pouco, né? Ó, já fomos para 6% de desemprego. Eu vou aproveitar agora aqui que tem a construção dessa avenida e como a construção de casas muito próximo da área industrial é um problema, porque você tem aqui na área industrial uma poluição sonora aqui e uma poluição atmosférica, né? Atmosférica, a poluição do ar e sonora, a poluição do som, né? Construir casas aqui perto não é uma boa ideia, tá vendo que aqui a poluição sonora aqui tá chegando perto das residências aqui? Isso daqui os cidadãos podem começar a incomodar, por exemplo, se tivesse casas aqui. O espaço que existe entre indústria e casas, eu vou estar focando em construir escritórios, que são locais de trabalho e não tá afetando a moradia dos nossos cidadãos aqui, né? Então nessa área aqui eu vou adicionar um pouco de escritórios aqui para atender a demanda e auxiliar a ficar no valor positivo aqui na nossa cidade, né? Então voltando aqui, já fizemos algumas alterações, né? Eu completei as residências de média densidade aqui nessa quadra, né? Adicionei todas. Nós também adicionamos alguns escritórios aqui nessa região. Aqui agora voltou a ter demanda de escritórios. Se a gente for dar uma olhada na questão de empregos, nós voltamos a ter 12% de desemprego aqui, que pode ser um problema. Na parte agrícola eu não fiz nenhuma alteração. Na parte industrial também não, né? Aqui chegou a coleta pro corpo falecido. E eu também adicionei aqui duas residências de aluguel acessível, que são residências aqui que para evitar ter mendigos na rua. Eu comentei de não fazer as construções próximos da indústria aqui, né, por causa de a poluição sonora, ela tá limitada a essa parte, a poluição atmosférica tá mais nessa parte aqui, né, e a do solo também tá aqui, ela não tá chegando próximo, né. Você abriga um grande número de habitantes e eu espero que esses habitantes trabalhem próximo da indústria. Lembrando que todo esse início aqui, né, é um grid aqui muito grande. A intenção aqui é manter esse faturamento sempre no positivo, sempre a cidade fluindo para ter um bom caixa aqui futuramente e aí poder estar trabalhando melhor e expandir para as outras áreas, fazer partes mais detalhadas, né? Nós conseguindo ter uma primeira cidade aqui funcionando bem, fluindo bem, com um bom faturamento, a gente tem mais liberdade, mais tranquilidade para estar construindo outros cantos do mapa, né? Então o foco sempre vai ser construir uma cidade lucrativa nessa primeira área que nós temos aqui, tem um faturamento bom para futuramente expandir a cidade. O ponto agora que está tendo problema é a questão da chegada de pessoas, né? Como nós colocamos aqui casas com bastante volume, tem 144 residências, são 215 pessoas morando em cada uma dessas construções aqui. Tá tendo um número grande de pessoas chegando na cidade, né? Todos esses táxis amarelos aqui são pessoas chegando na cidade. Então, como que nós vamos conseguir resolver esse ponto aqui? Eu vou estar fazendo no próximo episódio a ampliação da rodovia, né? Eu pretendo fazer como uma rodovia com uma saída direita, que eu consiga sair para esse lado e eu tenho acesso aqui por trás da cidade. Daí eu crio um acesso aqui, um acesso também para as indústrias nessa parte, né? E eu planejo que a primeira expansão das cidades seja para esse canto aqui, né?
que se a gente olhar aqui tem uma fonte de minérios aqui e de carvão que nós podemos estar explorando. Isso daqui seria muito bom. E eu planejo também expandir para esse lado aqui para poder continuar expandindo as indústrias para esse lado também. Então a ideia é fazer um anel viário todo em volta aqui, com acesso a esse ponto, Eu expando essa avenida aqui também para ter um outro acesso aqui. Nada de um anel viário muito complexo. Imagino estar utilizando estrada de 2 faixas de ida, 2 faixas de volta a princípio, né? E também a ideia aqui com esse anel determinar o espaço da nossa cidade, tá expandindo ela para conseguir estar colocando mais residências de baixa densidade, de média densidade. A ideia aqui talvez é começar a trocar um pouco dessas residências que tem 5 habitantes aqui, colocar residências que suportem um número maior de habitantes nesse espaço aqui, né? Só que com isso vai novamente aumentar a chegada de pessoas, que vai gerar trânsito. Então a gente tem que fazer uma rodovia eficiente aqui, né? Talvez essa avenida aqui eu faça uma entrada para a rodovia aqui, eu expanda ela, faça uma entrada para a rodovia aqui, e eu faço essa avenida vir para cá também para uma outra entrada aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e um quinto ponto de entrada para a rodovia, né? Eu espalho bem, porque os cidadãos aqui, os carros aqui, eles sempre dão preferência para a via que você consegue ter uma maior velocidade e chegar mais rápido ao seu destino, né? Chegando na cidade, para ele vir nessa casa, nesse canto, é melhor ele pegar a rodovia, que ele vai chegar mais rápido e vai vir aqui, né? Mesma coisa a indústria. A indústria, para ele, um caminhão que vai sair, compensa mais pegar a estrada e vir para cá, né? E também futuramente, conforme a gente expandir a área aqui, né, nós podemos adquirir essa área e fazer a rodovia vir para cá, né? Também é uma opção. Mas aqui, a princípio, vamos estar expandindo só para a direita. Dependendo de como tiver a evolução da cidade, com a chegada aqui dos carros e tudo mais, a gente trabalha um pouco no transporte público também para evitar esse número grande de carros chegando, procurar chegar pessoas também com ônibus aqui, né? Um ônibus trazendo mais pessoas. Por exemplo, o táxi aqui, ele está trazendo nenhum passageiro. Ele está trazendo um passageiro. Se eu trago um ônibus com nenhum passageiro, se eu tenho um ônibus aqui que está trazendo 20 passageiros, eu tenho 20 carros a menos chegando, né? Então a ideia para o próximo episódio seria esse: expandir o anel viário aqui, né? Trazer ele todo para fora e pensar numa rodovia na entrada da cidade, né? Minha ideia é usar esse espaço para uma rodoviária, né? Então é isso. Agradeço seu tempo, sua atenção, muito obrigado. Qualquer dica e sugestão para melhoria da cidade pode deixar nos comentários e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e valeu.